esse tema que ela traria hoje, né, depois da morte, é um tema que a gente já vinha conversando, e assim, foi interessante, porque quando a gente marcou o estudo com ela, ela não sabia em qual parte que a gente estava do livro dos Espíritos, né, e a gente estava estudando, né, nas últimas reuniões aí do livro dos Espíritos, justamente essa questão de desprendimento, né, de retorno e tal, então bem interessante aí como as coisas vão se encaixando, e então na semana que vem ela vai estar aí com a gente, mas hoje o que tem para hoje sou eu mesmo. Então, a gente vai seguindo aqui o barco, vamos continuar aí nas questões dos livros dos espíritos, e é bom, assim, porque acaba que quando é de última hora, assim, igual eu estava conversando com a Celinha mais cedo também, e eu gosto mesmo, na verdade, de fazer os estudos, principalmente quando a gente está aqui, de assim, de compartilhar a tela, a gente vai conversando, porque cada um vai tendo uma visão, né, de um jeito, vai colocando um ponto de vista, e o grupo de estudo é para isso mesmo. Então, a gente vai conversando e vai trocando ideia a respeito aí do tema, que é muito conhecido, na verdade, né? Assim, hoje a gente vai começar aí na questão 166 do Livro dos Espíritos. Ô, Fran, você só vai ter que ou compartilhar ou habilitar para eu compartilhar minha tela, que agora que eu vi que está desabilitada essa função. Aí como é que eu habilito? Lá do lado do chat tem um triângulo, uma bolinha e um quadrado. Ah, tá. Aí vai ter a opção assim, compartilhar tela, aí você permite. Vê se achou aí. Enquetes, gravação, lousa interativa, é essa? Salas temáticas e transmissão ao vivo. Para mim é só o que tem. Para baixo não tem nada, não? Não. Não? Ah, Lousa então interativa. não tem problema não. Então quem tiver com o Livro dos Espíritos vai lendo aí. Quem não tiver, eu vou lendo aqui e comentando também. O Afran vai lendo aí para mim, a gente vai conversando, não tem problema não. É, Então, assim, hoje a gente vai dar início, né, à questão 166, e ela, na verdade, vai começar um novo capítulo, né, a gente vai entrar aí no capítulo 4, que chama Da Pluralidade das Existências, ou seja, já vai entrar nessa parte aí das diversas vidas, né, que nós vamos tendo, ou melhor, das diversas reencarnações que nós vamos tendo, e é justamente por esse tópico, né, por esse tema, que ele começa a organizar o estudo, né, e é muito legal essa questão da reencarnação, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu acredito que a gente lida muito bem com isso, porque a reencarnação, na verdade, ela não é exclusivista nem da doutrina espírita, muito menos do cristianismo. Quando a gente pega lá no Oriente, por exemplo, eles têm muito difundido essa questão da reencarnação, claro que assim ainda muito esparso, vamos dizer assim, com diversas interpretações, mas eles acreditam lá, né, uma grande população a respeito da imortalidade da alma, da reencarnação, enfim, vai variando, mas a ideia, né, o conceito, ele já está lá presente. Agora, quando a gente vem aqui para o Ocidente, né, a gente já não tem muito isso difundido, assim, não é tão comum, tão aceito, vamos dizer assim, essa ideia. Mas quando nós olhamos a história aqui no Brasil, a gente percebe que é mais tranquilo, né? É mais aceita, vamos dizer assim. É muito interessante porque lá em casa, assim, tanto na minha família quanto na da Carol, só eu e ela somos espíritos. O restante, assim, é católico, evangélico, enfim, só nós dois somos espíritos. E aí, no final do ano, quando junta, né, Natal, Réveillon, essas coisas assim, aí a gente tava lá no sítio conversando, assim, né, essa época a gente só come e conversa, né, você fica só ali na cozinha conversando, contando casos, e meu irmão, ele tá namorando, aí eu tava brincando com ele, porque início de namoro é assim, né, você vai lá, fica mimando, ele tá lá mimando a namorada, aí é um chocolate, é um presente, é isso, é aquilo, não sei o quê, e aí eu fiquei brincando com ele, falando assim, ó, na próxima já tá combinado, eu não venho mais como seu irmão, eu venho como sua namorada, para eu ganhar esse tanto de chocolate, ganhar isso tudo. Então, brincando, assim, entre família, e é muito interessante, porque mesmo sendo diversas religiões ali presentes nessa roda de conversa, é muito aceito esses conceitos, né, de reencarnação, de imortalidade, e isso também é muito fruto do processo nosso de colonização, né, de como que Ismael, junto ao Cristo, planejaram todo o processo
do cristianismo aqui na Terra do Cruzeiro. Porque quando os portugueses vieram para cá, né, teve também uma escolha, né, o porquê de ser Portugal, a gente não vai entrar nesse mérito, mas quando os jesuítas vieram, embora os jesuítas eles tinham essa casca, né, muito dura de ser muito austero, os que vieram para cá, eles na verdade eram o contrário, né? Eles eram muito amorosos, né? A gente pega aí o Padre Antônio Vieira, enfim, diversos nomes aí né, jesuítas que trouxeram esse cristianismo puro, esse cristianismo amoroso. E é essa a ideia que o pessoal tem aqui. E uma outra miscigenação que nós temos no Brasil vem do pessoal afro, né? São os afrodescendentes. E quando a gente pega a religião lá afro, a grande maioria dela, o que nós podemos destacar é justamente a questão da mediunidade, né? Então, diversas crenças, diversas culturas, diversos formatos, mas todas elas ali muito latente a questão da mediunidade, seja ela na forma que for, e, consequentemente, para existir mediunidade, precisa existir a questão da imortalidade da alma e, por consequência, também a questão da reencarnação. Então, isso é muito presente aqui no Brasil, e isso é relatado, obviamente, no Evangelho. Jesus vem trazer isso para nós, porque a mensagem dele é basicamente essa que nós temos aqui no Brasil: amor, que foi trazido pelos jesuítas, e imortalidade da alma, que veio ali pelo pessoal afro, né, pelos afrodescendentes. Então, quando nós vamos olhar no Evangelho, a gente já percebe essa questão da reencarnação muito presente. Quando Jesus encontra com Nicodemos, e essa passagem também ela só está no Evangelho de João, e é curioso porque João, ele é o único evangelista que o evangelho dele, na verdade, foi escrito por último, né? Ele já bem velhinho, olhando tudo para trás, ele viveu ali com Jesus, passou muito tempo da vida dele com Maria, então ele teve todas essas percepções, ele teve tempo também para assentar a poeira e ele olhar para trás e perceber como que ele iria relatar a história de Jesus, né? As lições que o mestre teria deixado para nós. Então, o evangelho dele, ele se difere dos outros três justamente por conta desse ponto de vista. E o que mais chama a atenção no evangelho é que ele coloca Jesus para frente, ou seja, no sentido da imortalidade. O Jesus é diferente de uma outra perspectiva de Mateus, de Lucas e de Marcos. Então, tanto é que ele está preocupado com o futuro, ele dita, né, o Apocalipse. Então, ele vai relatar esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, e Nicodemos ele vai conversar, né? Eu vou até aproveitar aqui para ler esse pedaço, porque eu sou ruim de gravar essas coisas, contar os detalhes, só para a gente pincelar um pouquinho que, bater nessa parte, onde que está lá falando sobre a reencarnação, por exemplo, no Evangelho. E aí depois a gente dá sequência às questões propriamente ditas, né? Então, essa passagem... Oi? Pedro, eu peguei o meu... você está no Evangelho, né? Eu estou no Evangelho. Então tá. Se você precisar depois que leia alguma coisa, eu posso ler, tá bom? Tá, aí eu vou pedir para você ler a questão 166, então. Beleza. Mas lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3, ele fala o seguinte: Nicodemos conversando com Jesus, né? Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus responde a Nicodemos: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, né, que era o mestre ali de Israel, com diversos conhecimentos, e aí até abrindo um parênteses aqui também, eu já falei para vocês sobre a série, né, do The Chosen, e lá tem um capítulo só do encontro de Jesus com Nicodemos. E é muito bacana ver como que Nicodemos era completamente respeitado ali no templo e tudo mais, e como que é esse encontro com ele, e aí a gente percebe como que o Nicodemos ainda está completamente perplexo, mesmo com diversos conhecimentos, mesmo sabendo de cor e salteado o Velho Testamento, as relações, as passagens, os versículos, ele não consegue entender o que Jesus diz para ele, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele fica confuso, ele não consegue engolir essa ideia. E aí ele pergunta: como pode nascer o homem já velho?
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Ou seja, ele pensava que ele, já velhinho, como é que ele conseguiria nascer de novo nesse mesmo corpo? Não entendia isso. E aí Jesus diz, em verdade digo-se, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí continua a passagem, a gente também não vai entrar nos detalhes aqui dessa questão da água e do Espírito, porque não vem ao caso, mas é muito interessante porque mostra para nós como que era a sociedade naquela época, porque os judeus, eles já acreditavam na questão da ressurreição, né? Então eles já tinham até um certo entendimento assim, mas aquilo que depois a ciência vem cancelar, porque não tem como um próprio corpo material, quando para de funcionar, não tem como reviver, né? Já os saduceus, por exemplo, daquela época, eles não acreditavam em nada. Eles acreditavam que depois que acontecia a morte, acabou-se tudo. Não acreditavam que o corpo poderia ressurgir, muito menos em espírito, em alma imortal, não acreditavam em nada disso. Então Jesus vem para poder trazer justamente essa mensagem que se nós queremos entrar no reino de Deus, nós precisamos renascer muitas vezes. E renascer é justamente reviver, né? Renascer em um novo corpo, o nosso espírito imortal. E aí essas questões que nós vamos abordar hoje, Fran, se depois você já tiver aí no jeito para ler, é que vai mostrar para nós como que se dá todo esse processo de reencarnação e por que que ele se dá, né? Então é isso que a gente vai destrinchar aí um pouquinho na noite de hoje. Antes de você ler aí, Fran, deixa eu só ver o que que o Heraldo vai completar aqui para a gente. Não, eu queria, Pedro, boa noite a todos. Eu queria, sempre que se fala de Nicodemos, é preciso que se diga algo, independente que o assunto seja pertinente ou não, porque pouca gente talvez saiba disso. Nicodemos, após essa passagem, se converte ao cristianismo. Todo mundo acha que ele foi ali, não entendeu, voltou para o templo. Não, ele vendeu tudo que tinha. E você vai encontrar ele, está lá em João, né? No capítulo 19, João fala, você vai encontrar ele junto com José de Arimateia, cuidando do sepultamento de Jesus. Olha só, era ele que estava com José de Arimateia. Então, todo mundo acha que o Nicodemos ficou ali sem entender nada, voltou para o templo. Não, ele se converteu, ele entendeu perfeitamente o que Jesus dizia. Exatamente. E assim, é muito legal lá na passagem, porque na série, né, no seriado, vou dar um spoilerzinho, porque depois desse encontro, ele vai para casa, assim, ele fica lá meditando, ele passa assim dias e dias meditando naquela passagem para entender justamente o que que Jesus queria dizer, né? E aí o Heraldo trouxe aí, depois ele se converte e cuida aí do corpo junto com José de Arimateia. E foi um personagem muito importante aí do cristianismo, né? Então, muito obrigado aí, Heraldo, por, né, esclarecer aí, deixar tudo os pingos nos is. Celinha. É muito importante isso mesmo. Ainda tem uma parte, né, que ele vai com José de Arimateia procurar Pilatos para poder interferir, para tentar impedir, né, a crucificação de Jesus. Então, a gente vê que ele se converteu mesmo. Tem muitos personagens bacanas, né? Assim, depois a gente pode até, qualquer coisa, bolar e de fazer um estudo só sobre Nicodemos também, né? Desse encontro, como é que foi, o que que ele fez depois e tal, porque são histórias muito interessantes e que, na verdade, vêm para nos inspirar, né? Porque todos nós vamos passar por esse processo de modificação. Porque toda a ideia no início, quando nós não compreendemos, ela é rejeitada, né? A gente vê a mensagem de Jesus como que ela foi completamente rejeitada. E aos poucos, né, até fazendo uma analogia aí à parábola do semeador, a terra vai chegando no local, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e depois nós vamos aí semeando também essas sementes ao redor. Então, elas servem de inspiração para nós. Quem sabe a gente aí um dia consegue pesquisar para poder trazer um pouquinho sobre a vida dele, né? E esse encontro e o processo depois desse encontro, como que foi. Fran, vamos ver então o que Kardec coloca aí pergunta, né, para os espíritos sobre essas questões? Vamos.
Pluralidade das existências, da reencarnação. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? A resposta: suportando a prova de uma nova existência. Ótimo. Vamos parar aí um pouquinho, então, porque eu não sei se vocês vão se recordar, eu espero que sim, porque senão não está valendo esses estudos. Mas antes, lá na questão 132, eu lembro porque a gente ficou conversando bastante sobre ela. O Kardec, ele pergunta, na verdade, o porquê da encarnação. E lá nós vimos que era por causa das expiações, mas também com a finalidade de nós atingirmos a perfeição. Então, olha só, por que ele colocou isso lá primeiro? Porque nós vimos que a encarnação, os espíritos, eles precisam tomar um corpo físico, eles precisam encarnar para poder evoluir. Todos fomos criados simples e ignorantes e precisamos da encarnação para podermos atingirmos a perfeição, né? E aí ele coloca, poxa, ok, então se nós temos que atingir a encarnação, a perfeição, nós teremos que desenvolver aí várias virtudes, várias qualidades para um dia chegarmos a espíritos puros. Mesmo que a gente tenha aí o recorde de vida, né, sei lá, 150 anos, não sei qual recorde é esse, vamos supor, 200 anos de uma vida só. A gente não conseguiria atingir todas as qualidades morais, espirituais, intelectuais que nós temos que desenvolver para chegar a essa perfeição. Então, Kardec, ele percebe isso muito claro. E ele sabe também, naturalmente, que nesse trajeto é factível a todos nós cometer equívocos, cometer enganos. Então, naturalmente, nós não conseguimos atingir a perfeição em uma só vida. Se não conseguimos atingir em uma só vida, o que é necessário? É necessário mais de uma vida. E é por isso que ele faz essa pergunta, né? Poxa, se a gente não conseguiu essa perfeição durante a vida, como que a gente vai fazer para continuar para atingir o objetivo? E aí os espíritos deixam muito claro, sofrendo a prova de uma nova existência. Por que prova? Porque uma nova existência não é garantia de êxito. Uma nova existência não quer dizer que nós vamos avançar. Nós já vimos que não existe involução, não sei nem se existe essa palavra. Nós não retrogradimos. Nós podemos ficar estagnados ou avançarmos, mas não vamos evoluir. Agora, se eu venho para uma nova encarnação, é igual uma prova de sala de aula, de português. Eu posso ir bem, passar no teste, ou posso me equivocar e, naturalmente, terei que repetir a prova. Ou seja, eu não passei de ano, estou lá no terceiro ano do ensino médio, fiz a prova de português, passei, beleza, formei. Ah, não passei, eu não volto para o segundo ano. Eu repito o terceiro ano. Bom, pelo menos na minha época podia repetir, né? Hoje não está podendo, mas a gente repete a prova. Então, assim, é a nossa existência também. Temos lá, testar a paciência do Pedro. Equivocou? Vamos repetir o teste, até nós conseguirmos passar aí e desenvolvermos outras habilidades, outras questões morais. Luciano. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Só para comentar essa questão que você falou, nem sempre embora tenha toda uma torcida e os avalistas, né, que assinam, né, a nossa entrada na carne novamente e torcem por nós, mas nem sempre, né, acontece de fato, né, a melhoria ou a reforma íntima do espírito que entra pela carne de novo. Isso é tão fato que Alcione, né, antes de retornar à Terra e ocupar, né, esferas superiores, né, então tem todo um questionamento, algo do tipo, tem certeza, Alcione, que você vai, quando você se submete à carne, muitas coisas podem acontecer, entendeu? Você pode se complicar e tudo mais, e mesmo assim ela decide por retornar, sabe? Então é isso, não... complementando o que você falou, né, não é garantia, né, de melhoria, de avanço moral, né, avanço moral cristão, mas é uma oportunidade, sim. É muito bem lembrado. Heraldo.
não quero ficar dando pitaco, não, para não quebrar esse papo. Como o Luciano faz uma colocação que é importante, a gente precisa entender que a reencarnação ela não tem um único propósito exclusivo de propiciar um progresso. Ela é assim, existem duas fatalidades que o Espírito deixa muito claro. Por quê? Uma é que a gente reencarnar e outra desencarnar, né? Isso está determinado por princípios bem definidos. Então, o Espírito coloca como sendo duas fatalidades: reencarnar e desencarnar. Isso não vai ter jeito, né? Por quê? Porque a reencarnação, no nosso estágio, vamos pensar bem assim, na nossa condição espiritual, de espíritos que povoam o planeta de provas e expiação, e até mesmo de regeneração, veja bem, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual. Por quê? Assim como a morte também é uma necessidade da vida corporal. Vai desaguar lá. Tá claro? Por isso que lá, aí no Livro dos Espíritos, a gente viu falar o seguinte: os espíritos, o quê? Pressentem a época de reencarnar como o cego pressente o fogo que se aproxima. Já vimos isso, já lembro, não é isso? Ou seja, cedo ou tarde, ele tem que progredir, né? Por isso que a condição de desencarnado ela não se prolonga indefinidamente. Agora, há uma coisa muito interessante nisso aí, que eu coloco por não é nenhuma provocação, viu, Pedro? Essa é para mexer um pouco com a cabeça, para a gente também estudar um pouco mais. O Jorge Andréa tem um livro chamado Palingênese, a Grande Lei. E lá ele diz o seguinte, é uma coisa muito interessante: se acredita que a estrutura energética do espírito vai estar desencarnada. A sua estrutura energética, com o passar do tempo, lá na dimensão espiritual, volto a dizer, estou falando de nós na nossa condição espiritual, o espírito desencarnado na nossa condição. Ele vai tendo dificuldade, se ele prolonga muito lá do lado de lá, desencarnado, eu vou botar entre aspas essa palavra, porque eu não tenho a melhor, viu, Celinha? Recarregar as suas estruturas energéticas, e isso faz com que a sua permanência lá na dimensão espiritual se prolongue por exemplo, por um período superior a essa capacidade de renovar. Quanto mais primitiva é a condição evolutiva desse espírito desencarnado, mais brevemente ele tem que retornar ao físico. Entende? No mundo espiritual, esse desencarnado há, sem dúvida alguma, um desgaste progressivo aí, digamos assim, dessas unidades energéticas, né? Elas passam a vibrar mais lentamente. Talvez o torpor, né? Então, é isso que diz, né? Os mais evoluídos, obviamente, reencarnam num intervalo maior de tempo, né? Enfim, aí ele fala tudo isso lá, sobre o metabolismo do psicossoma. É um livro muito interessante, né? Por quê? O próprio André Luiz fala isso também na obra do Chico, no Evolução em Dois Mundos. Se você pegar lá na parte 2, lá, capítulo 18, você vai ver, né? A percentagem que ele fala, mais ou menos, é isso. A percentagem de tempo do plano espiritual, para os espíritos assim, em evolução mediana, vamos chamar assim, né? Ela é realmente, ela é muito importante, ou ela está na razão direta aí de ter que reencarnar. Então, é interessante também no Evolução em Dois Mundos. É só porque a gente está falando em reencarnação, ela tem realmente, está corretíssima aí, é imperioso a motivação da reparação e da expiação, mas há uma necessidade mesmo de recarregar aí. Tá certo? Não, muito bom. E assim, ninguém aqui está com pressa de desencarnar, não. Então, não pode levantar a mãozinha aí, porque vai enriquecendo isso tudo, né? Vão percebendo coisas que eu, particularmente, também não tinha me atentado a isso. Então, acredito que agrega para todo mundo, né? O caso aí do Alcinho, nessa questão que o Heraldo trouxe. Então, vai ajudando na compreensão. E é interessante também essa questão 166, como ela é muito basilar, e sobretudo para a doutrina espírita também, a gente percebe que ela se desmembra, né? São mais 3 perguntas, vamos dizer assim, dentro dessa mesma pergunta para amarrar tudo. Então, olha só na 166, Fran, o que ele pergunta?
Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Aí responde: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. E assim, olha que bacana, esse exemplo que eu trouxe também, né, sobre essa passagem que está lá em João, os judeus, eles acreditavam justamente na questão da ressurreição. Então, para não deixar dúvida, para ser bem claro, explícito e definir bem as coisas, Kardec ele quer entender, então, como que é essa nova existência, como que ela se dá? Dá para... É um novo corpo? Vai ser no mesmo corpo? Será que a sua transformação pelo espírito? E aí eles deixam bem claro, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, ou seja, à medida que ela vai se depurando, ela vai se transformando. Mas para isso, lhe é a prova da vida corporal, ou seja, precisa da vida corporal. E aí continua o Kardec ainda a respeito agora sobre essas questões das existências corporais. Ainda estamos falando do corpo físico agora. Vamos ver o que ele vai falar, Fran. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Resposta: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Então, olha só, os espíritos foram claros. Todos. Ele não falou a maioria ou a minoria, alguns. Eles foram claros. Todos contamos muitas existências. Ou seja, todos nós passamos já por diversas reencarnações e ainda passaremos por diversas reencarnações. E os que ainda querem fazer que essa ideia não é válida é porque eles próprios, é o próprio desejo deles, né? Então, isso até, a gente se recorda de Jesus também, quando ele chamou a atenção disso, num daqueles, né, dos 7 ais, ele fala, ai de vocês que não querem entrar no reino dos céus, mas também ficam ali na porta para não deixar ninguém entrar também, né? Então, chama a atenção sobre exatamente isso. Isso é uma lei divina, como o Heraldo chamou a atenção. Então, é natural para todos nós passarmos aí pelas diversas reencarnações. Então, agora ele vai pontuar tudo e arrematar para ver se é isso mesmo, na 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: é evidente. Então, pronto, morreu a nota. Então, percebe como que Kardec ele abrangeu todo um conceito que vem perpassando aí por milênios. E ali ele, junto com os espíritos, em 4 questões, eles compilaram todo esse modelo e explicaram para nós como se dá esse processo de reencarnação. Então, a alma, né, o espírito, ele deixa um corpo e toma outro corpo para poder, assim, ir continuando a sua existência e passando aí pelo que tem que passar. A gente vai ver agora também as questões das finalidades, dos objetivos, mas se processa dessa forma. A partir do momento em que um corpo se extingue a vida nele, acaba o corpo físico, o espírito se desprende, a gente estudou bastante sobre isso, né? Vemos vídeos, tivemos diversas reuniões sobre o desprendimento da alma e do corpo, e aí o espírito, para voltar à vida corporal, vai precisar de um novo corpo físico. E aí sim ele vai continuar a sua existência como encarnado, né? Bom, então agora que Kardec deixou isso tudo bem claro, né, tá tudo explicadinho, nós vamos agora, na próxima questão, entender o porquê da reencarnação, né, Fran? O que ele pergunta aí para os espíritos? Pergunta 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Aí, agora a gente começa a entrar na questão que o Heraldo trouxe para a gente também, né, uma delas, porque é interessante essa questão de tradução, né, que o meu tá assim, qual o fim objetivado com a reencarnação? E quando a gente estava lá na questão 132, a gente abordou também sobre essas duas perspectivas. Uma é quando a gente diz, o fim, a finalidade de tal coisa,
geralmente, né, principalmente nos estudos filosóficos, é sempre os objetivos de longo prazo, né? Ah, então qual é a finalidade do espírito? A finalidade do espírito é atingir a perfeição. Mas para isso, né, para esse objetivo de longo prazo, nós temos aqui os objetivos de curto prazo, né? Então, aqui a gente já tem um que ele pontua para nós. Primeiro, o quê? É a expiação. Então, toda expiação, nela, na verdade, além de ser uma expiação, ela é uma prova para o espírito também. E só expia quem tem débitos, quem cometeu equívocos. Aí ele faz uma provocação. Sem isso, onde a justiça? E aí a gente começa a entender os casos em que nós, muitas vezes, sem compreendermos as reencarnações, nós vamos clareando o entendimento a respeito desses casos que aparecem para nós. Certa vez, uma família procurou o Chico, porque era uma família aqui de Minas mesmo, e dentro ali da família havia um espírito que havia reencarnado, né, uma pessoa ali, o corpo da pessoa, ela não tinha os membros, então ela não tinha os braços e não tinha as pernas, ela era só o tronco, né? Então, obviamente, era uma dificuldade muito grande para a família, para a própria pessoa e tudo mais. E aí a gente se pergunta, né? Poxa, como que pode Deus, soberanamente bom, justo, misericordioso, amoroso, fazer com que a pessoa nasça desse jeito, né? Uma criança que vê todos ali brincando, correndo, e ela lá sem conseguir participar daquele tipo de brincadeira. Então, são questões que às vezes vão mexendo com o nosso entendimento, que vão nos despertando também para esse amadurecimento e essa busca desse sentido, né, das respostas das coisas. E aí essa família procura o Chico para poder entender um pouco daquela situação, para poder ser consolado. E aí o Chico esclarece a eles, né, que essa pessoa veio sem os membros justamente porque ele já tinha cometido várias e várias vezes o autoextermínio. Repetidamente vinha com o autoextermínio. E aí, para não cometer o autoextermínio nessa reencarnação, o que acontece? Cortaram os meios dele conseguir fazer o autoextermínio. E aí a família ainda relata que ele tentava se arrastar várias vezes para perto da janela. Então, olha só como que é importante esse entendimento, primeiro para nós como exemplo, como lição, como ensinamento, mas até mesmo para a própria família conseguir amparar e ajudar o espírito a conquistar o objetivo dessa encarnação. Ele não pode se autoexterminar, não pode se suicidar. Então, na verdade, aquilo que muitas vezes a gente julga ali como mal, está, na verdade, a salvação da pessoa, né? Nos próximos temas, nas questões mais para frente, a gente vai abordar também essa questão da justiça, enfim, mas a gente começa a entender, então, como que Deus é misericordioso. É aquele ditado, né? Escreve certo em linhas tortas, a gente não consegue ler, mas não deixa de ser verdade, né? Nós que precisamos nos abraçar, nos depurar para conseguir enxergar Deus em todas as coisas, né? Então, esse é a finalidade, é nós atingirmos a perfeição, nos melhorarmos. E os objetivos, né, naturalmente, vão se dando conta aí no nosso dia a dia, através da expiação, mas também nós temos aí um outro objetivo, né, que é o melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, todos nós juntos nos melhorarmos, né, andarmos para frente. A gente fala, poxa, o mundo de regeneração, estamos doidos para chegar no mundo de regeneração, mas o mundo de regeneração nada mais é do que um mundo com espíritos, em sua grande maioria, que já fizeram a sua própria regeneração. Então, esse é o nosso objetivo. Se nós já conseguirmos completar a nossa regeneração, nós estaremos ajudando o planeta a chegar mais rápido no mundo de regeneração. Então, nós temos aqui, por diversas vezes também, num espaço de tempo um pouco maior, mas os espíritos missionários, que vêm justamente colocar o progresso, né, ajudar a humanidade a progredir, a avançar. Então, isso tudo faz parte aí da lei divina, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre essas questões? Heraldo, Celinha, alguém? Não? Então, vamos para a próxima, Fran. 168.
O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Hora que hoje de tarde eu tive um tempinho, e aí eu estava dando uma olhada nessas questões, estava pesquisando um pouquinho, porque assim, não consigo chegar aqui e tentar conversar com você sem ter preparado nada, né? Eu achei uma analogia muito assim, simples, mas muito legal, que o Carlos Campetti ele trouxe, elucidando aí essa questão. Ele falou o seguinte, que para ficar uma imagem gráfica e ajudar na compreensão, como se todos nós, vamos dizer assim, fôssemos participar de uma prova, em que a gente recebia uma melancia e tinha que levar a melancia até o outro lado. E aí, como que a gente faz isso? Pega a melancia e atravessa. Só que nesse percurso, uns vão sentir fome e falar, eu tô com essa melancia aqui, eu não vou levar do lado de lá, não, eu vou comer essa melancia aqui. O outro fala assim, não, eu vou bem pegar aquele atalho ali, que aquele atalho vai me ajudar a chegar lá mais rápido. Aí vai pelo atalho, acontece de se perder e tudo mais, não chegou no objetivo. O outro vai, começa e tropeça logo na largada, enquanto uns conseguem atingir aí o objetivo já de uma vez só. Então, essa analogia é o seguinte, todos nós temos que levar nossa melancia do outro lado, ou seja, precisamos chegar à perfeição. Só que a forma, a velocidade, o jeito de cada um vai ser diferente. Então, a Fran, às vezes, vai chegar muito mais rápido à perfeição do que eu. Às vezes, eu logo na largada já tropeço, depois eu sinto fome, sede, como a melancia, e enfim. E a cada vez que eu perco a melancia, eu recebo outra melancia e começo o processo todo de novo. Volto para a largada e começo dali. E assim a gente vai. Então, o número de existências corporais é completamente ilimitado, né? Varia de acordo com cada um. Não tem um número certo. Daqui a 1000 reencarnações você já vai estar top. Não, vai ser 500, vai ser... Não existe isso, né? Então, não tem esse número pronto. Cada um vai ter o seu processo. E aí, nós já estudamos aqui que, para Deus, não importa se um levou uma encarnação ou se outro levou 1000 encarnações. Para eles, ele ama a seus filhos todos da mesma forma. Então, não importa se nós vamos levar 10, 100, 1000, nada disso. O que importa é que a cada dia, a cada novo despertar, nós olhamos para nós, pegando aí o exemplo, né, da questão 919, que o Santo Agostinho fala, no final do dia, passe em revista, como que eu poderia me tornar melhor? O que eu poderia fazer? Hoje a gente estava fazendo o evangelho, eu e a TT, junto com uma amiga, e a gente estava conversando sobre essa questão da oração mesmo, assim, como que a gente ainda às vezes peca nas questões basilares, naquilo que nos aproxima a Deus. Às vezes nessa correria do dia a dia, e aí eu falando por mim mesmo, assim, às vezes muito apressado, quer fazer logo as coisas, a gente, na maioria das vezes, né, foi consenso lá entre a gente não para assim para refletir. Poxa, será que é para eu fazer mesmo? Não faço? O que será que Jesus faria nessa situação? E aí eu comentei com elas que eu escutei um vídeo aí esses dias, essa semana agora, em que era até de um rapaz evangélico, ele falando assim, olha, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu converso com Deus. E aí eu estava para poder, lá na nossa igreja, a gente ia conseguir comprar um terreno para assistência social, assim, uma casa, na verdade, para assistência social. E aí ele adorou a casa, assim, a casa era do tamanho que eles queriam, na localização que eles queriam, era tudo assim, perfeito, o preço estava bom, o vendedor era tranquilo de negociação, enfim, estava tudo perfeito. Aí ele falou assim, e agora, compro ou não compro? Aí ele falou assim, poxa, eu vou perguntar para Deus. E aí ele falou com o corretor, olha, tá tudo combinado, adorei o preço, localização, casa, tudo do jeito que eu queria, mas eu preciso conversar com Deus. Se ele falar compra, o negócio está fechado. Se ele falar não compra, eu não vou comprar. Se ele não falar nada, eu não vou fazer nada. E aí o corretor falou, não, então tá, mas assim, eu preciso dar uma resposta pro cliente, né, para quem está vendendo o imóvel. O que eu vou falar com ele? Falou, não, fica tranquilo. Amanhã eu te dou uma resposta e a gente vê o que vai fazer desse negócio.
E aí o corretor, tá bom, fechado. No dia seguinte, o corretor liga para o rapaz, né? E aí, Deus falou com você? E aí ele falou assim, olha, ele não falou nada. Aí ele falou assim, mas, poxa, você gostou do imóvel, você achou o preço bom, a localização ideal, você está fazendo uma obra boa, vai ser bom para você, por que que você não compra? Ele falou, uai, Deus não me falou nada, eu não vou me mover. Se ele falar para comprar, eu vou comprar. Se falar para não comprar, eu não vou comprar. E assim ficou. Falou, olha, enquanto eu não tiver nenhum tipo de resposta, eu não vou fazer nada. Se aparecer outra pessoa e comprar, tudo bem. Se for para ser meu e eu escutar essa resposta de Deus, tudo bem também. E aí, assim, ele ficou 2 semanas sem ter nenhum tipo de resposta. Mas ele perguntou, foi atrás. E aí, de repente, aparece uma pessoa lá na igreja dele e diz que eles conseguiram, de doação, uma casa para poder fazer justamente a parte assistencial que eles queriam. E não era qualquer casinha, era uma casa muito boa, numa localização muito boa, enfim, era perfeita a casa. Então, foi uma grande lição justamente por conta disso, de e agora, o que Jesus quer que eu faça? De dar tempo ao tempo, de saber a cada dia como que eu posso me relacionar melhor com Deus, como que eu posso ser útil, porque às vezes nós não temos noção daquilo que está por detrás, né, das coisas que vão acontecendo. Então é nos despertando que nós vamos conseguir com que a humanidade toda vai se melhorar, né? Então isso é um processo individual, cada um vai criando uma relação com Deus. Às vezes tem pessoas que chegam hoje como criancinhas, mas que na verdade são completamente evoluídas e vão dar umas lições para os pais, né? Outro dia a gente estava escutando aí de um filho que falou assim pro pai, eu já fui seu pai. Aí a criancinha, assim, principalmente, acho que ela devia ter 3 anos, 4 anos, não sei, mas e aquele período, né, que ainda está mais aberto esse campo. Então, são exemplos, assim, que a gente vai tendo e que vai mostrando que cada um também está no seu ritmo, cada um está no seu despertar, né? Luciano. Opa, ô Pedro, acho brincadeiras à parte, aí eu acho que eu devo ser, em relação à melancia, uma Magali, né, da Turma da Mônica. Mas, tirando isso, né, eu fico pensando que essa questão a primeira, né, você falou muito bem da questão do não privilégio, né? Quantas vezes nas comunicações sérias, né, que recebemos, a espiritualidade do outro lado fala exatamente isso. Aqui não tem privilégios, né? Ou seja, todos são tratados, né, como filhos do Pai, né? Com o amor de Deus que nos ama para todos, né? Para aqueles que estão em erro e para aqueles que estão mais em acerto. Então, é assim, não tem privilégio mesmo, são as comunicações sérias que a gente ouve, né? E eu fico pensando nessa questão também de estar conectado com a espiritualidade, estar conectado com Jesus e com Deus, que muitas das vezes nessas situações, como você falou aí, de o que fazer, né? Como fazer, vou esperar, né? Que Deus, né? Me posicione em relação a isso. E nessas situações, às vezes, na vida, posso falar por mim mesmo, né? Quanto trabalho que eu já dei para muita gente, o que eu faço? Se eu não faço isso, se eu faço aquilo, aí peço conselho para a Celinha, a coitada da Celinha. Mas, enfim, né? Aí, às vezes, a vida, o Deus, a gente mostrando as coisas, é o que eu chamo no formato tutorial. Né? O que é tutorial? Você não sabe mexer no computador, então você vai lá na internet, você vai pesquisar um vídeo de alguém fazendo isso, ou instruções sobre isso. Então, você vê um tutorial sobre como executar algo. E quando a gente consegue estar em contato com a nossa espiritualidade, com Deus e com Jesus, as coisas vão funcionando meio que assim também, no formato tutorial, né? Vai sendo te mostrado, né? Então, assim, o quanto falta da gente também, né? A participar desse elemento tempo na nossa vida, né? Porque as coisas também têm o seu exato tempo. Se a gente for pegar, por exemplo, já contamos várias vezes aqui, a questão de como a Mansão do Caminho foi construída, desde do início, né, quando comprou-se o local, a mansão, da forma como foi, como aquilo ocorreu, enfim, né? É um exemplo claro disso, que não vem ao caso, não vou falar mais do que eu estou falando. Mas é exatamente isso. Exatamente. Então, assim, todas essas questões que nós vamos passando são, na verdade, oportunidades para nós de crescimento, né? E isso é muito claro, a doutrina espírita deixa muito claro
que todas as nossas imperfeições, elas vão gerar sofrimento. Então, nós só vamos ser felizes quando nós conseguimos, de fato, limpar todas as impurezas que nós ainda estamos agarradas a elas. E aí sim nós teremos condições de não mais precisar da necessidade da vida corporal. Aí sim nós vamos estar libertos da necessidade da reencarnação. Então, nós percebemos isso como urgente, na verdade, porque é muito curioso. Certa vez a gente, na cirurgia espiritual, e aí um rapaz estava com uma dor muito característica, era um processo, assim, muito, coitado, gerava muita dor, muito incômodo para o rapaz. E aí, depois, na orientação, o que chegou foi que aquela dor, aquela inflamação, na verdade, era justamente por falta de perdão, de um fato que tinha acontecido, e que aquela mágoa, aquele rancor que estava justamente causando toda aquela dor, todo aquele processo inflamatório. Então, nós percebemos que nós mesmos vamos nos adoecendo, nós mesmos vamos nos impondo mais necessidades de outras reencarnações, porque aquilo que a gente protela, que a gente não resolve aqui, naturalmente a gente vai ter que vir em outra reencarnação para poder resolver. E aí a gente fica só adiando, só vai empurrando com a barriga. E isso, na verdade, não é benefício para nós, né? Bom mesmo é quando a gente não precisar mais de reencarnar, falar assim, não, eu vou reencarnar por amor, por ajudar, mas não a necessidade da reencarnação, né? Esther. Oi, Pedro, eu tenho uma dúvida, por exemplo, igual a gente estava falando, toda vez que nós viemos e reencarnamos, a gente se aperfeiçoa mais um pouquinho, correto? E aí, vamos supor, eu queria entender o que acontece com aquela pessoa que ela às vezes até pede para voltar, e porque quando ela volta, ela fica assim, negando tanto, assim, ela não acredita em nada, sendo que teoricamente ela avançou um pouquinho. Eu queria entender um pouco disso, não sei se deu para entender minha pergunta. Assim, a maioria de nós, né, quando nós reencarnamos, antes de reencarnar, na verdade, nós temos ali um planejamento espiritual, basicamente com o nosso guia, né? Então, olha, a prioridade dessa encarnação é isso, 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 você vai passar por isso, 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 ok? Ok, então tá. A gente ainda costuma falar assim, não, mas não vamos passar por mais coisa, eu vou dar conta, aí o guia fala, não, não vai dar conta, não sei o que, vai só nisso, a gente fecha esse acordo e reencarna. Só que, na verdade, só pelo fato de estar reencarnado, não significa que nós vamos progredir. A reencarnação não é sinônimo de evolução. Agora, a reencarnação, quando ela é aproveitada, nós sim podemos evoluir. Então, quando o espírito ele reencarna, né, ele vai sofrer toda a influência da matéria e vai passar por toda, como se fosse uma prova mesmo, né? Poxa, então o Pedro, ele fez aqui vários cursos aqui no mundo espiritual sobre a paciência. Então, agora, vamos ver se ele vai estar paciente mesmo. Vamos colocar ele em tais situações, naquela família, naquele trabalho, e vamos ver se ele realmente vai estar paciente com todas essas situações. E aí, se eu for impaciente com a minha família, com o meu trabalho, com minha esposa, com todas essas situações, não quer dizer que eu evoluí, mas eu vou ter uma oportunidade novamente de reparar e passar pela prova de novo. Então, a reencarnação não quer dizer que a pessoa vai evoluir, mas que ela vai ter ali as oportunidades e as condições para conseguir cumprir os objetivos e aí sim conseguir avançar mais um pouquinho na questão do progresso, né? Obrigada. Não sei se foi isso que você respondeu, não sei se eu soube responder também. Heraldo. Só a Esther perguntou, a gente precisa se lembrar que nem todo o processo reencarnatório acontece assim, ó, bonitinho, sentou, vamos planejar, concorda, eu gostaria assim, algum é imperioso, vem com os livre-arbítrios cerceado. Digamos assim, é obrigatório mesmo. Por quê? Porque por vários fatores. Primeiro, por quê? Porque as pessoas que estão reencarnadas para recebê-lo
já reúne as melhores condições. E a gente precisa aproveitar isso, porque a gente já conversou sobre isso. Reunir pessoas não é assim um estalinho, né? Não é. Então, se reúne, opa, a oportunidade se conseguiu, às vezes se leva alguns séculos. E consegue reunir, não pode. Esse é um. Segundo, a questão digamos, do enfraquecimento espiritual. Eu até achei aqui, Pedro, se você me permitir, o Evolução em Dois Mundos, eu queria só ler, é um pequeno parágrafo, porque foi o André Luiz que disse, e muita gente nem acha que, né, isso aí não é uma conversa. Ele que vai dizer sobre essa questão do espírito do enfraquecimento, ou seja, da proporcionalidade mediante as condições de ficar maior tempo e menor tempo desencarnado. Ele fala assim, abre aspas, está na parte segunda, no capítulo 18 mesmo. A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente, quer dizer, a última reencarnação, que desfrutaram no corpo físico. Quanto maior a aquisição de conhecimento e de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Ou seja, quanto mais evoluímos numa reencarnação, mais podemos, de mais tempo, digamos assim, permanecer desencarnado. E isso nos leva a deduzir que quanto menos aproveitamos, menor é o intervalo. Há uma característica, Esther, estou falando para a Esther que perguntou, mas serve para todos nós, a Celinha, o Pedro, todo mundo que participa de reunião mediúnica vai se lembrar. Toda vez que um espírito, num processo obsessivo, tem desligado toda a parte fluídica que o liga a um encarnado, qual é o estado que o espírito fica de imediato? De torpor, de sono e de enfraquecimento profundo, claro. Por quê? Porque o enfraquecimento espiritual ele possui. Ele só consegue dilatar isso em processos de vampirização. Porque aí ele começa a sugar a energia. Se isso lhe é cerceado, ele está, entre aspas, enfraquecido espiritualmente. A reencarnação ela é altamente necessária, quase que de imediato nesse caso. Eu falo de imediato, mas tem um interregno aí que... Entendemos isso? Vê se não é uma característica aí, ok? Quem frequenta a reunião mediúnica é bem assim, não é? Ele é tomado de um enfraquecimento, um torpor. Esse é o relato do espírito. Estou fraco, nossa, ele não está aguentando nem se movimentar. Sai muitas das vezes carregado mesmo, porque, né? Isso explica também muito os processos de vampirização. Por que eles acontecem tanto? É exatamente porque espíritos em baixa condição espiritual têm uma necessidade de se alimentar dessas vibrações para protelarem, digamos assim, esse enfraquecimento. Né? Então, é interessante. Faz sentido isso realmente lá no que o Jorge Andréa e o André Luiz falam. Muito bem. Fran, em qual questão que a gente está? Agora é a 169. E aí vem a 170 e acaba esse item. Pode ser? Pode. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, Se me permitir, eu tenho um comentário que eu achei interessante para fazer sobre isso. Teve uma vez, num estudo, houve uma comunicação em que foi falado o seguinte, né, que a gente, numa encarnação, não trabalha todas as nossas fraquezas.
Até a alusão que foi feita, assim, ficar lá guardado num balaio. A gente trabalha algumas questões. Aí eu não sei o critério, se é por escolha, se é por acordo, se é por questão dessa afinização que precisa com quem for conviver com a gente, né, que vai ser aquela família ideal, né, para poder trabalhar determinados aspectos que a gente precisa desenvolver, e outros ficam ali guardados. Então, assim, quando fala que o progresso é quase infinito, aí a gente pode ter entender um pouco por quê, né? Porque se a gente nem trabalha tudo que a gente precisa trabalhar, a gente às vezes não tem nem noção de alguma fraqueza nossa que está lá guardado para uma outra oportunidade, né? Então, não sei, eu não sei se tem algo escrito em algum lugar a respeito disso, mas foi comunicado assim, então eu achei assim bem interessante. Celinha. Tem um pinga-fogo do Jorge Larraque que perguntaram a ele se a gente encarnado, o que a gente deve escolher para poder, já que a gente vai conseguir melhorar tudo ao mesmo tempo, o que é mais sábio a gente escolher para trabalhar, para poder ir melhorando em nós, se reformando, burilando. E ele responde que o melhor é a gente procurar trabalhar aquilo que nos incomoda e que incomoda os outros. Que aí a gente facilita as coisas, porque a gente vai evitando adquirir dívidas com os outros também, ou processos expiatórios. Assim, interessante essas questões que a Fran, o Heraldo trouxe a Celinha. Eu me recordei de um caso que o Haroldo conta em uma palestra dele. Eu não me lembro agora qual era o livro que está esse conto e tudo mais. E eu lembro vagamente ali dessa história, mas vamos dizer assim, a lição da história eu vou passar para vocês aqui. Que eram duas famílias. Antigamente, uma família mineira e outra família paulista. As duas famílias, elas viviam bem na divisa. Então, a família mineira vivia ali na divisa do estado de Minas Gerais, tinha um rio passando, e a família paulista vivia no estado de São Paulo, né, e fazia margem também ali para o rio. Até que, certa vez, um mineiro, neto ali do pessoal, falou assim, olha, eles direto ficavam ali naquela propriedade, olhava o rio, pescava e tudo mais, e ele fala, poxa, a nossa propriedade, ela não para aqui. A nossa propriedade, ela vai além do rio, ela entra em São Paulo. E aí ele pegou toda a cerca da propriedade e levou além da divisa. Só que o problema é que quando ele pegou, invadiu a propriedade dos paulistas, aí foi bafafá. Dá aquela confusão toda, eles se exaltam, e aí esse que avançou com a cerca, ele mata o outro, mas também ele é morto. Pronto, voltam os dois para o mundo espiritual. Confusão. E aí a espiritualidade fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, para resolver, vamos pegar o paulista e colocar na família mineira, vamos pegar o mineiro e colocar na família paulista. Beleza. Foram para lá, bebês, vai andando, tudo mais. Chega na mesma idade, ele lá na beira do rio, os dois, fala, poxa, mas que estranho, assim, que sensação que essa propriedade não para aqui, isso aí tá errado, meu avô foi passado para trás, essa propriedade não pode parar aqui no Rio, essa propriedade vai além. E aí o pessoal da família não mexe com isso já deu muita confusão com a outra família, já teve tiroteio, já morreu gente, deixa isso quieto. Não vou deixar isso quieto, não. Vou avançar porque isso está errado, tenho certeza que está errado. Foi e avançou com a cerca. E aí, resumo da ópera, confusão de novo, tiroteio, os dois morrem novamente e voltam para o plano espiritual. E aí, junta os guias espirituais e tudo mais e fala assim, olha, gente, e aí? Já se passaram aqui 400 anos, porque leva tempo para, como o Heraldo trouxe, para encontrar na mesma família, na mesma situação, tudo alinhado para poder aproveitar. E aí tem essa reunião, vamos dizer assim, e fala, e aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai resolver essa situação? Porque já se passaram aqui 400 anos e vocês estão na mesma, não conseguiram avançar nem trabalhar nada.
Diz o Haroldo que não tem a conclusão, vamos dizer assim, desse caso, mas é um caso que nos faz refletir, porque o que, na verdade, fez com que um espírito tomasse a decisão de avançar a cerca? Será que era a sensação de querer acumular mais riquezas? Será que era a questão das posses? Será que era justamente não se contentar com aquilo que ele já tem? Então, qual é a deficiência moral com que levou o espírito a tomar aquela atitude? Mas percebe que uma imperfeição de uma pessoa, junto com a imperfeição de outra, bagunçou toda ali a situação da família e deles mesmos. Ficaram estagnados, perderam muito tempo. Então, quantas reencarnações eles estão ali somente para tentar resolver uma questão? Então, a gente ainda tem muita coisa para tirar, vamos dizer assim, do nosso baú, tem muita coisa para ser resolvido. E aí sim a gente vai atingir, né, com o tempo, essa perfeição. Valdemar ou Cida Schmidt aí? Só ligar o microfone para a gente ouvir vocês. É bem rapidinho. Conhecedora também dessa história, eu sempre pensei, e divido agora meu pensamento com o nosso grupo, eu sempre imaginei assim, nós sabemos que nós começamos com esse raciocínio, que o Pedro usou a palavra evolui, né? Nós sabemos que o espírito não evolui ou retrocede, isso nós sabemos. Mas nós temos que tomar muito cuidado, que isso não é garantia nenhuma, que nós não vamos sair daqui com uma bagagem bem maior de débitos. Certo? Porque senão, então tá bom, não tem perigo, não vai retroceder, então eu estou na minha zona de conforto, e as coisas não funcionam bem assim. Eu sempre, nessa história, pensava dessa maneira. Vamos andar bem redondinhos, porque acabamos complicando a nossa caminhada. Era só isso mesmo, só para a gente completar. Obrigada. É verdade, a gente arruma sarna para coçar sem precisar, né? Então, não vamos arrumar nenhuma sarna aí não para a gente conseguir andar rápido aí e para a gente fechar, Fran, para a gente entregar essa reunião aí para a Celinha. Tá. A 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, é um espírito. Então, aí a gente se recorda, né, lá das 3 ordens dos espíritos que nós estudamos lá para trás. Então, a gente vai vendo como que tudo se encadeia, né? Tem tudo uma sequência lógica, uma lei divina que vai regendo tudo isso. E que, na verdade, as coisas só começam a ficar boas mesmo quando nós chegamos ali à classificação de espírito puro, né? Porque é ali que começa a brincadeira, ali que nós estamos completamente despojados ali dos vícios, do apego, da questão material, e aí sim a gente começa a ficar em comunhão perfeita com o nosso Pai Celestial, né? Então é isso, Celinha. Obrigado aí, pessoal, pela ajuda no estudo de hoje. Espero que tenha sido bom aí para todo mundo. Muito obrigada, Pedro.